Movimentos feministas nas ruas e na internet. É sobre isso que estamos falando hoje. Além de um substantivo feminino, a internet é cada vez mais reduto das mulheres, que, aliás, segundo o IAB Brasil, já superam os homens em números de acesso. Uma excelente notícia. A nossa primeira dica de hoje é sobre um instituto que sempre esteve ligado às questões de igualdade e gênero. Confira. A Fundação Perseu Abramo surgiu após a percepção do Diretório Nacional do PT de que seria importante criar uma instituição onde fosse possível refletir sobre as ações do cotidiano. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa fundação. Em Notícias, encontre todas as informações sobre os principais assuntos discutidos pela instituição. Na aba Quem Somos, conheça como trabalha e como são divididos os núcleos da Perseu Abramo. Para encontrar todas as pesquisas feitas pela Fundação, os livros que contam a história e o trabalho feito pelo Instituto, vá até O Que Fazemos. No link Biblioteca Digital estão títulos que contam mais sobre a história dos movimentos sociais e assuntos que ganharam força durante os anos. O movimento feminista também foi lembrado com alguns livros importantes. Caso te interesse, você pode comprar uma edição ou ler online. É só clicar no livro e ler em formato PDF. Ver vídeos, fotos e trechos de documentários, vá para a área multimídia. Analisar documentos e discutir seus conteúdos é importante para a construção de um país melhor e mais justo. Gostou dessa dica? Então compartilhe! Nossas protagonistas nesse bloco são a Raquel Moreno, que é psicóloga, especializada em sexualidade humana, e a Sarah Winter, que é jornalista e a primeira integrante do FEMEN no Brasil. FEMEN fala? FEMEN. FEMEN, de feminine, né? Isso aí. Quem também nos acompanha por Skype é a Mel Blay Gallo, que é jornalista, feminista e integrante da Marcha das Vadias no Distrito Federal. Tudo bem aí em Brasília? Tudo ótimo. Tá nos ouvindo bem? Perfeito. Então tá bom. Raquel, muito obrigado pela sua participação, obrigado também pela sua visita. Eu queria que você contasse um pouco como é que você está vendo todas essas movimentações que começam na internet, vão para o mundo real, voltam para a internet e começam a ocupar cada vez mais espaço na luta das mulheres. Está acontecendo no mundo todo, né? Inclusive, uma manchete importante, enfim, um fato político importante que ocupou a atenção do mundo faz algum tempinho atrás, é a questão da Primavera Árabe, não é? Onde as mulheres tiveram um papel absolutamente decisivo na convocação de todo mundo para ir para a praça, e foi através realmente da informática, das redes sociais, etc. e tal, e elas realmente foram decisivas em termos da mobilização. Aqui no Brasil, a gente faz uma mobilização meio mista, né? As redes servem como apoio, as redes servem para divulgar notícias, manchetes, interpretações, etc. e tal, mas a gente tem, obviamente, os outros canais de comunicação ainda. E estamos ganhando terreno, vamos embora. E como você entrou nessa história do FEMEN? Então, tudo a mídia, né? Em outubro do ano passado, eu estava lendo notícias assim, em algum portal e me deparei com a notícia, sei lá, feministas na Ucrânia fazem topless contra o machismo. E fui atrás das meninas, entrei em contato primeiro com a Ina Tchevchenko pelo Facebook, através do Facebook, e vim fazendo toda a movimentação através das mídias sociais. E aí, você foi eleita representante? Como é que foi isso? Não, assim, eu entrei em contato com elas em outubro, e até então eu só era mais uma fã, assim, uma admiradora. E eu imaginei que como Ucrânia e Brasil têm altos índices de turismo sexual, de exploração sexual, logo ia surgir um movimento parecido ou o mesmo movimento no Brasil. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nada, né? E daí eu falei, alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Então eu entrei novamente em contato com a Ina e ela me deu todo o suporte e ajuda possível para fazer, né? E estamos aí. Você já teve alguma atuação assim? Então, eu não fiz assim um ataque, eu não protestei contra alguma coisa diretamente, como elas fazem lá. Eu tive uma pequena ação durante a virada cultural, assim como eu tive uma ação na Marcha das Vadias, ajudando e tal na marcha. Tá, vamos chamar Brasília então, tudo bem aí, Mel? Tudo ótimo. E você trabalha na Fundação Fiocruz, né? Você é militante já faz tempo, né? Eu trabalho no projeto da Fundação e trabalho no CFEMEA também, que é uma ONG feminista. A gente conhece, já participou aqui do Clique Ligue antes. Exatamente. E como é que você se envolveu nesse movimento? Eu acho que é uma coisa meio natural, né? Quando você está nos espaços,
e você percebe as opressões que acontecem diariamente, seja por ser mulher, ou enfim, no caso do movimento estudantil também, movimentos sociais em geral, é você tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? E daí tudo começou. Bacana. E essa marcha em Brasília foi um sucesso também? Foi muito parecida com São Paulo? Como foi? Foi, a segunda edição agora teve aproximadamente umas 3.000 pessoas, então teve uma repercussão muito grande, assim. É lógico que ainda tem os desafios, né? Que nem vocês estavam conversando um pouco sobre essa questão de trazer o virtual para o mundo real, né? Para as ruas. E, de fato, assim, uma marcha que começa a ser organizada pelo Facebook, ela ainda precisa crescer no sentido de trazer mais diversidade, né? Tanto de mulheres de outras realidades sociais, como uma diversidade racial maior, que hoje ainda não estão contempladas nesse contexto da Marcha das Vadias. Mas é o nosso desafio. Raquel, qual que você acha que são os principais desafios hoje para a mulher? Olha, vamos lá. São muitos, né? Porque eu acho que algum pedaço da lição de casa as mulheres fizeram. Então, nós estamos no mercado de trabalho mais do que a gente estava antes. Nós estamos estudando mais do que os homens, inclusive. As mulheres acumulam, no Brasil, em média, 4 anos a mais de estudo do que os homens, em qualquer nível que você considere. Mas a gente continua sendo vítima do teto de vidro, né? As mulheres sobem até um certo nível, e de uma diferença salarial. Então, isso no mundo do trabalho, né? Por mais que a gente faça as mesmas coisas, tem sempre um nomezinho diferente para justificar um salário menor, né? E aí vai. Sempre. A questão da violência, que eu acho que é da idade da pedra, eu acho absurdo que no século XXI a gente esteja discutindo violência contra a mulher, né? Que acontece muito que ainda, acontece muito ainda, é outro grande desafio. O Brasil parece que, entre vários títulos de campeão mundial, nós somos campeões mundiais com relação à violência de gênero. E isso é uma vergonha, né? Uma grande vergonha. A cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Então, esses são desafios tradicionais, antigos. Agora, as mulheres, se você vê, você presta atenção, a gente está em todos os lugares. O que a gente precisa é de um olhar transversal, que veja a mulher em todos os lugares e que acomode ela da melhor maneira possível em todos esses lugares. Por exemplo, numa praça, um lugar para trocar neném é uma coisa que as mulheres precisam. Num ônibus, uma certa altura para segurar no ônibus é uma coisa importante, mais cômoda. O trajeto, se você perguntar para as mulheres qual é o trajeto favorito, passa pela escolinha, pelo posto de saúde, enquanto que se pergunta para os homens, eles querem mais que vá direto de casa para o trabalho. Então, nós temos um olhar diferente que precisa, de alguma maneira, ser visto de uma maneira transversal e gerar uma política que garanta igualdade de oportunidades. Esse é o desafio. Agora, a nossa parte em termos de educação, de trabalho, de mídia, de comunicação, porque as mulheres sempre se comunicam, né? Desde o tempo do tambor, ouvido, boca, etc. Isso a gente sempre fez e a gente está tentando modernizar e atualizar isso. Mas vamos em frente, é por aí que a gente tem que ir. E você como vê o papel dessas novas tecnologias apoiando as mulheres e potencializando essa luta? Eu acho ótimo, eu acho que é uma conquista, eu acho que é um ganho que a gente esteja entrando nisso. Nós estamos organizadas em blog, tem blogueiras feministas, em Twitter, tem a Rede Mulher e Mídia, que se comunica em termos nacionais, as feministas do país todo se comunicam entre si. Nós temos contato com redes latino-americanas, com redes europeias. É legal, porque a gente vai disseminando a informação, a gente vai se informando, se posicionando. Agora, nós temos que ganhar grande mídia também. Né? A imagem da mulher na grande mídia é também lamentavelmente homogênea, parece que a gente está no século XIX, ela seleciona algumas imagens e outras não, invisibiliza as demandas sociais, as reivindicações deste momento. Nós temos que ganhar a grande mídia também. E como fazer isso, Raquel? Olha, um programa na TVT seria um bom começo. Em outros lugares, claro que seria um começo, um ponto, e é importante, não é? Mas eu acho que ter um espaço, quer dizer, a comunicação é um direito humano. E na nossa Constituição se diz que todos nós teremos direito à comunicação. O que acontece é que a comunicação, na verdade, está concentrada na mão de poucas famílias, a grande mídia, pelo menos, está concentrada na mão de poucas famílias. Trata-se de concessão pública, quando nós falamos de televisão e de rádio. Nós não estamos falando de coisas privadas como jornal, imprensa escrita, etc. e tal. E, portanto, deveria ter um espaço, um acesso
e, inclusive, um espaço de reflexão e de avaliação sobre o conteúdo da mídia, como existe em todas as grandes democracias. Né? Dizer, olha, nós fomos contempladas dessa vez. Não, dessa vez nós não fomos, nós não gostamos dessa imagem. A mídia está estimulando a violência ou está combatendo a violência? Está estimulando a igualdade ou está reproduzindo os estereótipos e os preconceitos? Precisamos mudar isso. Então, precisa ter um espaço para essas coisas. Tá. Mel, aí na movimentação que vocês fazem nesse instituto que você trabalha, na Marcha das Vadias e no outro trabalho que você faz, quais são as movimentações que vocês estão fazendo nesse momento, nesse sentido? Em relação à mídia, você diz? Tem uma série, né? Acho que uma delas que é muito importante é tentar pautar esses temas que são discutidos na sociedade, no Congresso Nacional, em vários espaços, e que não são discutidos pela sociedade, assim, né? Você tem muita coisa que passa seguida. Outra movimentação é mais no sentido mesmo de trazer coisas que são do dia a dia, do cotidiano, da violência que a mulher sofre todo o tempo e que são naturalizadas, né? Tem até, por exemplo, tem uma frase que diz assim, que a gente não precisa rir toda vez que a gente é humilhada, que é com relação às piadinhas machistas. E é uma coisa realmente de desnaturalizar, que é longo, que, por exemplo, hoje a questão do racismo, ela já é muito mais séria, né? Você fazer uma piada racista, dificilmente você vai ser bem aceito. Mas uma piada machista, ela é muito comum e muito aceita, assim. Então, um pouco essa ideia de pegar coisas do cotidiano também e desnaturalizar, acho que é um passo importante. E é uma coisa que a Marcha das Vadias tem tentado trazer com uma certa força, né? Pegar exemplos da questão salarial, mas também da imagem da mulher na mídia, ou essa questão de não culpar a vítima pela violência que ela sofre, mas principalmente quem promove essa violência, enfim. Todas essas questões acho que são os primeiros passos, né, que a gente está trabalhando agora, de uma luta já bem histórica. Raquel, quais são os primeiros passos para uma mobilização política das mulheres? Olha, os primeiros passos eu diria que nós já demos faz alguns anos, né? Desde, aqui no Brasil particularmente, desde 1975, quando a ONU decretou que seria o Ano Mundial da Mulher, e depois fizeram uma década, né? O movimento feminista saiu para a rua. Mas para as meninas que estão chegando agora? Para as meninas que estão chegando agora, eu acho que tem tudo por fazer. Eu acho que tem um monte de coisas por fazer, por atualizar, né? Se a outra geração, por exemplo, lutou por liberdade sexual, hoje está na hora de rever a sexualidade e o que a gente precisa para isso. Que espaço de discussão de que coisas? Hoje as meninas e meninos vivem mais liberdade sexual e eles precisam de espaço para discutir que novos problemas, que novas demandas, que novas questões que isso coloca. E, na verdade, falta esse espaço, né? Em geral, a gente começa a se dar conta de uma maneira mais concreta da discriminação social quando a gente entra no mercado de trabalho, né? Então, nesse momento de passagem é quando as mulheres começam a perceber que, peraí, tem alguma coisa errada. Então, tem tudo no mundo do trabalho a ser discutido. Eu sei que as mulheres estão sendo cada vez mais bem-vindas no mundo do trabalho, porque a gente tem habilidades que a gente desenvolve em casa, criancinha. A gente aprende a ouvir todo mundo, a contemplar todo mundo, a ouvir o que cada um tem a dizer e depois tentar fazer um arranjo entre as diversas opiniões. O mundo do trabalho está aproveitando isso agora, e está aproveitando muito, né? Mas não está remunerando adequadamente. As mulheres mais jovens que estão entrando têm que fazer, têm que batalhar por isso. Enfim, todas as coisas que incomodam, desde as mais velhas até as mais jovens, até as meninas, eu fico espantada de perceber que as meninas têm menos proteção com relação à violência de gênero do que as mulheres adultas, porque elas acabam sendo tratadas como se tratasse de questão direitos da criança e do adolescente, e os direitos que a gente conseguiu conquistar em termos de contra a violência enquanto mulheres não estão sendo aplicados para as meninas. Dá um exemplo. Eu dou um exemplo. Tem uma casa que acolhe mulheres, meninas grávidas, né? Ou meninas, mães, ou jovens, que idade que é menina? Abaixo de 18 anos. Na maior parte das vezes, trata-se de um estupro ou de um jogo de sedução com o padrasto, com o tio, com seja lá quem for, né? E o juiz ela acaba sendo institucionalizada, enquanto que o agressor continua na casa dele tranquilamente, né? E o juiz ainda dá o direito de visita à criança se ela, por acaso, tem o filho desse cidadão, porque está mais centrado no direito da criança do que no direito dela enquanto mulher. O estupro dá direito ao aborto legal, certo?
Se você não precisa mais provar nem fazer exame de corpo de delito. Mas se você é menor, você precisa de autorização de pai e mãe. E muitas vezes é o próprio pai que é o responsável. Vamos fazer assim, vamos continuar esse papo, que precisamos fazer um intervalinho, tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.